Como memorizar a Bíblia com mais rapidez? É sobre este assunto que nós vamos falar a partir de agora. Então fique muito atento nessa aula. Se você quiser pegar caneta, papel e fazer algumas anotações para que você coloque isso em prática a partir de agora, eu vou te passar aqui 10 maneiras de você memorizar a Bíblia. Então, isso é importante que você se atente para isto a partir de agora. Então, meu nome é Valdair Gomes, aqui do canal Reino de Paz, trazendo mais um conteúdo para abençoar a sua vida. Então, você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, viu? De se inscrever, comentar e deixar os seus comentários e compartilhar com mais pessoas. Então, vamos lá. 10 maneiras de você memorizar a Bíblia com mais rapidez. Vamos lá. Primeiro ponto. É muito importante que você entenda esses pontos. Pontos importantes a ser observado. Você tem que entender. Faça revisão a cada 6 horas. Especialmente antes de você dormir, você faça essa revisão quando você colocar isso em prática. E depois você faça essa revisão a cada 24 horas. A cada 24 horas você faz essa revisão para fixar com mais clareza na sua memória. Porque ninguém tem a memória fraca. Você ainda não tem a memória treinada. Não entende as técnicas que você pode praticar para você melhorar sua memória. Então vamos lá. Faça revisão a cada 30 dias. Então você fez esse processo de cada 24 horas. Então durante uma semana você fez isso, então você pode fazer isso agora a cada 30 dias você faz uma revisão do assunto ou aquilo que você quer aprender. Seja os capítulos da Bíblia, seja os versículos, ou seja algum texto em específico, ou algum assunto. Isso vai facilitar quando você for fazer as suas pregações, quando você for dar suas palestras, quando você for fazer alguma apresentação, você vai estar com os textos fixados na sua cabeça. Você não vai ficar como muitas pessoas que dizem assim, eu fui pego de surpresa. Então vamos lá. Primeiro, você tem que selecionar o que é importante. Então, primeiro ponto, você tem que selecione o que é importante. Então, você já tem que ter em mente o que você vai estudar. Qual é o ponto, qual é o texto, qual é o assunto. Então, qual é a sua função do estudo a partir de agora? Então, você faz essa escolha, você seleciona esse objetivo. Qual é o seu objetivo? Então, qual é o seu objetivo do estudo? É estudar capítulo da Bíblia? É estudar versículos bíblicos? É estudar texto bíblico? Ou fazer estudo aleatório? Então, esse é o primeiro ponto para que você fixe, porque quando você escolhe um assunto, tem um objetivo específico, você está trazendo mais clareza para a sua mente. Olha, se você quer estudar conosco, quer um acompanhamento mais de perto, eu vou deixar um link do meu WhatsApp aqui na descrição, porque até por este link você vai receber o PDF desta aula. Você me manda uma mensagem no WhatsApp e eu te mando o PDF desta aula para você. Então vamos lá. Mas se você quiser se aprofundar mais, eu tenho um curso. Eu vou deixar o link aqui de alguns cursos que vai te ajudar se quiser estudar conosco. Eu vou deixar um link aqui embaixo de alguns cursos que vai te ajudar, você quer aprender a pregar, ou você quer entender mais sobre a trajetória do tabernáculo, do Velho Testamento, e assim por diante, dar alusão para o Novo.
Tem um link aqui embaixo, é só você clicar que você vai direto para a página onde você vai observar se é para você, se faz sentido ou não. Então, voltando aqui. Você já escolheu o objetivo, esse primeiro ponto, já tem um objetivo já definido, então nós vamos para o segundo ponto. Você tem que estude e entenda. Você tem que entender o que você vai estudar. É muito importante, porque você não pode fazer qualquer coisa, você tem que entender qual é o assunto. Você já escolheu que tipo de assunto é esse que você pretende estudar ou memorizar. Qual é o tipo de assunto que você quer entender, quer memorizar? Esse é o segundo ponto. Então, você entendendo especificamente o que é que você quer estudar, então fica mais fácil para você memorizar. Porque quando você entende o que você está estudando, fica mais fácil para a memorização. Então você tem que saber o texto e o contexto. Para você memorizar, você tem que saber o texto e o contexto. Porque não adianta você saber só o texto que você vai fazer. Então você precisa também entender o contexto para facilitar o seu estudo. Observe bem, se você for pegar um versículo bíblico, e você só lê a parte A do versículo e não entender a parte B, então você tem que entender tanto o texto como o contexto. O que quer dizer, para quem quer dizer, o que está falando. Então você tem que fazer todo... Porque quando você entende isso, vai linkando na sua memória e fica mais fácil de você memorizar com mais rapidez. Isso é importante. Texto e contexto. Terceiro, dividir em partes. Você tem que dividir em partes esse assunto que você vai entender. Então, terceiro, divida em partes. Você vai dividir em parte. Como? Começo, meio e fim. Olha só, começo, meio e fim. Então, observe bem, eu vou trazer aqui um exemplo para você. De um versículo bíblico. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o texto, como exemplo que nós vamos estar abordando aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi em 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Então, fica mais fácil de você... É como que você vai comer um bolo. Você vai ter que fatiar para você poder se alimentar. Então, da mesma forma, a sua memória ela precisa dessa didática para você memorizar. Então, você vai dividir em partes. Aí você faz repetições. Vou dar aqui um exemplo. Você primeiro aprende essa parte, aprende essa, e depois você junta as 3. Fica mais fácil, porque se você pegar o texto por inteiro, vai ter mais um pouco de dificuldade. Mas você está facilitando a didática na sua memória. Então você divide. Olha só esse exemplo aqui que eu trouxe para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Primeira parte. Para todo que nele crê, não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Segunda parte. Mas tenha a vida eterna. Aí você linka com o versículo, João 3,16. Então você junta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, quando você divide em parte, começo, meio e fim, então fica mais fácil para você memorizar. Quarto, você tem que criar visualização mental para fixar o assunto na sua memória. Então você vai visualizar. Então muitas vezes você vai ter que deixar esse papel, essa anotação aí distante de você. Você pode dar uma caminhada e você
mentaliza, visualizando na sua memória o texto. Então você vai juntando os textos e você vai visualizando onde está cada palavra, onde está cada sentido, e você vai linkando um no outro e fica fácil para você fazer essa memorização através da visualização mental, fixando na sua mente o assunto, aquilo que você está querendo memorizar através da visualização. Então vamos lá. 5. História mental. Você tem que criar história mental. Crie história mental. Ou seja, através de metáfora, parábola, mapas mentais. Então você vai ter que criar esse link. Jesus usava muito isso. Ele criava metáfora, ele falava por parábola, para poder trazer o assunto. Porque além de o assunto estar gravado na sua memória, vai ficar fácil também para você transmitir para outras pessoas. Vai ficar mais fácil. Quando você for fazer a sua apresentação, você for fazer uma pregação, então você já tem os textos fáceis ali cravados na sua memória, você não vai ser pego de surpresa, porque você cria mapas mentais ou história mental na sua memória. Então era isso, você pode ver que Jesus falava, era uma vez um certo homem, então ele aplicava através dessa história, então ele fazia um link, você está linkando a memorização com a história mental. Então esse é o segundo ponto. 6. Número 6. Você tem que estimular a sua memória auditiva. Estimule a sua memória auditiva. Você tem que, como que você vai estimular a sua memória auditiva? Você vai ler ou em voz alta, leia em voz alta, grave a sua voz, porque quando você grava a sua voz, você vai até melhorar vícios de linguagem. Você vai melhorar vícios de linguagem quando você grava a sua voz. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro quando eu trabalhava em uma rádio, um programa de rádio, aí alguns ouvintes começaram a gravar o programa. E eles enviavam para mim, disse, presbítero Valdeir, tem alguns lugares que você está falhando na sua voz. Ouve o áudio aí para você ver. Eu não fazia isso. Então os ouvintes mandavam para mim, eles me ajudaram a melhorar. Olha só, através de gravações. Então eu comecei a gravar a minha voz também e fazer algumas análises. Então é muito importante que você leia em voz alta, que você grave a sua voz e escute. Escute. Então aquilo que você quer memorizar, então você faz todo esse apanhado, segue esse espaço e você grava também. Porque você vai ouvir aquilo que você quer aprender. Então isso está muito fácil, tem aplicativo, tem muita coisa que você pode utilizar em seu próprio celular, você gravar aquilo que você quer aprender. Então olha só como que isso é importante demais. Então vamos lá. 7. Número 7. Palavra-chave. Você tem que utilizar de palavras-chave para você memorizar com mais rapidez. Use palavras-chave. Use palavras-chave. Isso me ajudou muito quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu ia nas banquinhas e comprava aqueles devocional diário. E tinha devocional que ele era uma semana. Então, toda final de meditação, tinha uma palavra, o professor colocava uma palavra-chave que linkava o assunto. Como a data, por exemplo, o que acontece no dia 7 de setembro? O que acontece? Então você linka o dia 7 de setembro, aí com desfile e assim por diante. Então você vai fazer essas palavras-chave. Por exemplo, datas e número é palavra-chave. Mas no texto, aquilo que você quer memorizar, você tem que aplicar palavra-chave. Vou trazer aqui um exemplo para você, aqui do mesmo texto que nós iniciamos, de João 3,16, com algumas palavras-chave. Só trazendo aqui mais
Uma atenção para você. Se você quer se aprofundar mais nos estudos bíblicos, como eu já disse, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você. Você clica e você vai direto para a página para entender mais do assunto. Qual o curso que se adequa mais para você aprender mais da palavra de Deus, estudando comigo. E só lembrando, você que quer o PDF dessa aula, eu vou deixar também um link do WhatsApp, você entra direto no meu WhatsApp e eu vou mandar por lá o PDF dessa aula para você baixar e estudar. Então vamos lá, voltando aqui. E não se esquecendo que eu vou deixar outro vídeo, no final desse vídeo aqui eu vou deixar outro vídeo que vai te ajudar para você conhecer mais sobre as Escrituras Sagradas. E para você entender, eu vou deixar um link para você conhecer os 10 tipos de pastores que você não pode acompanhar, porque você vai entender através das Escrituras Sagradas. Então, olha só, vou voltando aqui. Como você vai usar as palavras-chave? O exemplo aqui. Porque Deus amou o mundo. Olha só, a palavra-chave você pode escolher. Estou dando aqui só um exemplo. Porque Deus amou o mundo. Isso aqui pode ser uma palavra-chave, amou. Ao mundo de tal maneira, maneira pode ser uma palavra-chave. Que deu pode ser uma palavra-chave. Filho pode ser uma palavra-chave. Crer pode ser uma palavra-chave. Pereça pode ser uma palavra-chave. Vida eterna pode ser uma palavra-chave. Então fica o seu critério aí de estudo. Oitavo. Observe bem, oitavo. Número 8. Você tem que tirar intervalo de descanso. Intervalo de descanso. Porque esses intervalos vai te ajudar no seu crescimento. Porque, olha só um exemplo que eu trouxe aqui para você. Esses intervalos de descanso. Por exemplo, se você estudou 60 minutos, então você pode ter um intervalo de 15 minutos. Tem um intervalo de 15 minutos. Faça outro tipo de atividade. Então você pode fazer outro tipo de atividade, fazer uma caminhada, ou se você vai fazer um lanche, em outro lugar, ler outra coisa. Então você vai fazer outra atividade diferente que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Né? Então você, depois dos 15 minutos, você retorna para o seu estudo. Você está tirando intervalo de descanso. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar e compartilhar e deixar aí nos comentários. Deixe os seus comentários. Qual é o nível de grau de memorização? Se você é médio, mediano ou avançado. Então, observe bem sobre isso. Então, vamos lá. Nono. Você tem que criar palácio da memória. Crie palácio da memória, ou seja, filme mental. Filme mental. Ou você pode criar cenários. O que você quer estudar? Então você pode escrever em diversos lugares. Você pode pegar um pedaço de papel, você faz e escreve, você pode na geladeira, no banheiro, no espelho, no seu computador, onde você achar melhor, para que esteja visível, para onde você for, você está se deparando com aquela situação, ou com o assunto que você quer memorizar. É como um teatro, uma peça de teatro, ela tem muitos atores, então dentro daquele mesmo ambiente, tem várias encenações, e você tem que identificar qual personagem e cada cena está dentro do teatro. Então você está criando o seu palácio da memória, através do cenário, através de personagens, através do ambiente. Um exemplo do teatro. Mas você pode se utilizar de outros meios, como eu já disse, escrevendo em lugares diferentes, e você linka um ambiente com o outro. Você está criando ali esse palácio da memória. Então, muito importante. E, em último, você tem que mudar de lugar. Mudar de lugar.
Então, muitas vezes, você tem que fazer estudos em lugares diferentes. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos para você. Pode ser em outro local, igreja, num parque, numa praça. Então, para que você estimule o seu cérebro a avançar mais ainda, você vai colocar isso em prática, saindo do lugar. Então, essas são as 10 dicas importantes para você memorizar com mais rapidez. Então, se você coloca isso em prática, você vai ver que isso vai te ajudar a avançar e a memorizar especificamente livros da Bíblia, capítulo da Bíblia, e versículos da Bíblia e assuntos da Bíblia que você quer estudar. Isso serve para qualquer outro assunto, essas técnicas de memorização. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva, compartilhe e comente. Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.